Fala pessoal, tudo bem? Vamos aprender mais algumas palavrinhas em inglês? Vamos lá iniciar o nosso Duolingo, iniciar a nossa lição de hoje, lição 1 de 5. Forest. Vamos traduzir a palavra forest. 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 Nós temos aqui o número 30, não é forest, porque acho que nós todos sabemos que o 30 é o 30. Lua é moon. Floresta. It's forest. This is the right sentence or the right thought, okay? A céu is the mean sky in English, okay? And forest is floresta. Sky. Sky. Acabamos de falar na lição anterior. Então a gente tem aqui uma xícara de chá, que é o tea. Temos a lua novamente, que é a moon. Temos a floresta, que é a forest. Acabamos de aprender. E temos o céu, que é o sky. Ok, excellent. An owl is a bird with large eyes that is active at night. Agora a gente tem que dizer o que significa owl. E ela diz assim, eu não sei o que é, tá, gente? Essa palavra é nova para mim também. Mas pela sentença, ela está dizendo assim, an owl is a bird. E bird is pássaro. Logo, não é um galo. Galo não é um pássaro, até onde eu sei. E ele diz também que with large eyes. Eyes são os nossos olhos. Large são olhos grandes, olhos largos, né? Então essa owl é um pássaro com olhos grandes. E that is active at night. Então ele tem uma atividade noturna. Então só pode ser entre a pomba e a coruja que tem olhos grandes. Isso mesmo. Moon. Novamente. Moon. Mão. Floresta nós já aprendemos que é forest. Perna é legs. Céu aprendemos também sky. E moon é a lua. Tem uma música muito conhecida do Bruno Mars, né? No Talking to the Moon, falando com a lua. Essa aqui é a lua na mosca. A train went through the tunnel. Uou, a train went through the town. É isso? A train went through the tunnel. O que significa through? A train went. Então aqui ela está dizendo que um trem, o went é o passado do verbo go, to go, que é ir. Então é o passado desse verbo, é o foi. Então um trem foi through the tunnel. Então no túnel ali, né? O túnel. Então um trem faz o quê no túnel? Um trem foi através. Será que é isso? Porque se eu dissesse um trem foi com o túnel, não dá, né? Um trem foi durante um túnel, acho que também não. Eu acho que o que faz mais sentido é o através. Vamos ver se through é através. Boa, pessoal, isso mesmo. Continuo. 5 seguidos. We drove through the city. Ok, listen again, please. We drove through the city. We drove through the city. Então, nós já aprendemos drove, acabamos de ouvir dessa palavra. Nós temos aqui o pronome do plural, a primeira pessoa do plural, quer dizer, a primeira pessoa do plural, que é o we, que somos nós. Drove é o verbo to drive, dirigir. Só que aí é o passado desse verbo to drive. É drove. Então, nós conduzimos through the city. Through the city. Pela cidade. Isso mesmo, pessoal. When you are alone,
there are no people with you. Uou, olha só que legal essa frase. When you are alone, there are no people with you. When you are alone, there are no people with you. Então ele está dizendo aqui, alguém sabe? Ele está só perguntando o que é a palavra alone. Mas aí a gente vai traduzir a frase inteira, tá? When é quando, you are é a pessoa e o verbo to be. Então, quando você está alone, there are. O there are é uma expressão que se usa em conjunto e significa o verbo haver. Então, there are no people. No é a negativa, é o não. People são pessoas. With you. With é a conjunção com, you é você. Então ele está dizendo assim, ó, quando você está alone, there are no people with you. Não há pessoas com você. Então o que seria o alone? Quando você está pronto, não há pessoas com você. Quando você está só, não há pessoas com você. Ou quando você está feliz? Pronto seria o red. O feliz seria o happy. E o só é o alone. Então, quando eu estou só, não há pessoas comigo. Excellent. Were you alone? Next. Acabamos de ver, né? Were you alone? O que acontece no inglês, pessoal? No inglês, diferentemente do português, no português a gente, quando vai perguntar algo, a gente só coloca o ponto de interrogação lá no final da frase. Então eu digo, ela é feliz, é uma afirmativa com ponto final no português. E quando eu quero perguntar se ela é feliz, eu falo, ela é feliz? E coloco um ponto de interrogação. Então, no português, o que muda é a pontuação e a entonação, a ênfase que a gente dá para a frase que a gente estiver lendo. No inglês, não funciona assim, tá, pessoal? No inglês, quando eu quiser perguntar algo, eu sempre vou ter o verbo antes da pessoa. Ou, em alguns casos, mais para frente a gente vai aprender, a gente usa alguns verbos auxiliares, como do, como can. Então, aqui ele está fazendo uma pergunta e ele trocou, olha lá, primeiro vem o verbo to be no passado, porque se fosse no presente seria you are, né? Então, are e you, se fosse no presente. O passado do verbo to be, na pessoa you, é were. Então, were you alone? Então, você passado, tá, gente? Você estava sozinha. Muito bem. Incredible. Our house is not close to the city. It is very far from the city. Ok. Ela só quer saber nessa frase toda. Ô, tiazinha, você também, hein? Ela só quer saber nessa frase toda o que significa o far. E aí, alguém sabe? Alguém de vocês já tá com a resposta na ponta da língua? Vamos traduzir essa frase então? Our houses. Our é um pronome possessivo, então ele é our de nós, de we. Então, quando eu usar o we, que é nós, o pronome dele é o our. Então, house, a gente sabe que é casa. Ele tá dizendo ali, ó, nossa casa is not, não está close to the city. Ela não está perto, close é perto também, ok? Close também é o verbo close your eyes. Também é o verbo fechar. Eu tava me lembrando daquela música assim, close your eyes, give me your hand, darling. Então, close também é o verbo fechar. Mas dentro de um contexto, como aqui ele está trazendo, a nossa casa is not close to the city. A nossa casa não é perto, não é próximo da cidade. It is
Então aqui ele usa o pronome it, porque o pronome it é a terceira pessoa do singular she, he, it, usado para animais e para pessoas. E aí ele usa o it porque ele está se referindo à casa. Então, a nossa casa não é perto da cidade. It is very far from the city. Então, ela é very, algo que tem bastante, então é muito. Far from the city. O from the, ele se junta para usar o do, para se transformar o do, o da, porque se a gente só usar o from, é o de. Mas como eu quero usar da cidade, não é o de cidade, da cidade, eu tenho que usar o from e o artigo de, que é o ou e o a. From the city. Então, nossa casa não está perto da cidade, ela está muito far da cidade. Então, se ela não está perto, ela está o quê? Longe, pessoal, não é isso? Good, very good. How far can Duo fly? Whoa, I don't know the answer to this question. How far can Duo fly? Ele tá falando esse Duo aí de letra maiúscula é o Duolingo, né? Duolingo, que é o nosso verdinho aqui do programa do app. E how far, então o how é quanto, de quantidade. Então how far, how much. Então how far é o quão longe o Duolingo pode. Can é o verbo poder. Fly significa voar. Então quão longe o Duo pode voar. Então aqui, ó, quão longe o Duo pode voar. Excellent again. Oh, estamos ficando bons nisso, hein? Why is the sky blue? Why is the sky blue? Why, people? Why is the sky blue? Sometimes the sky is red too, or orange. Concordam comigo? Oh? Então, why é o nosso porquê. Sempre que eu quiser perguntar porquê, eu começo com why. Is the sky, então eu preciso do verbo. Sky nós aprendemos lá no começo da lição de hoje, é o céu. Então, por que o céu é azul? Blue é o azul. Então, vamos perguntar aqui, ó, por que o céu é azul? Excellent, people! Can you see the moon? Oh, can you see the moon? And you see the sun? What? Why? Where do you look for the moon? I'm looking for the sky. Yes? Where? Onde eu olho para ver a lua, né? Então, can you see the moon? É uma pergunta. Lembra que eu comentei um pouquinho antes ali, ó, que a gente usa o verbo to be na frente da pessoa e mais para frente a gente usaríamos alguns auxiliares. Nesse caso aqui, ó, ele tá usando o verbo can. Can you see the moon? Então ele tá perguntando se você pode ver a lua. Excellent. Owls are large birds. Ok, aprendemos hoje mesmo que é um owls. Deixa eu ver como ele fala. Owls are large birds. Owls are large birds. Sabemos que então são as corujas. Corujas no plural. Não pode ser o verbo no singular, então é o verbo no plural. Corujas são pássaros grandes. Outra coisa, pessoal, que acontece no inglês, que é bom a gente já falar aqui, normalmente o adjetivo vem antes a quem ele se refere, diferentemente do português. No português a gente sempre vai falar assim, ó, a pessoa ou a coisa que se refere e depois é que vem
o adjetivo que a gente está dando para esse cara aí. No inglês, não, tá, pessoal? No inglês sempre vem ao contrário. Então, sempre vai vir o adjetivo e, por fim, a pessoa, diferentemente do português, para que a gente não se engane, tá bom? E aí, então, corujas são pássaros grandes. Boa! It was dark in the forest. It was dark in the forest. Já aprendemos no começo da lição que forest é a floresta, né? E aí a gente sabe que se eu estou falando da floresta, eu uso a terceira pessoa do singular it para coisas ou animais. It was, então olha lá, o verbo to be no passado. Então ele não é o it is. Se fosse no presente, era o it is. It was dark in the forest. Então, estava, né? Estava no passado. Estava o quê? Dark. Dark escuro, algo sem luz. Então, estava escuro. Aonde, pessoal, que estava escuro? Na floresta. Ok, very good. Essa a gente aprendeu, hein? Vocês respondem para mim. O que é coruja? Owl. 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 Muito bem. Many owls live in forests. Agora a gente tem que dizer o que ela está dizendo aqui. Vamos aumentar um pouquinho para a gente ouvir melhor? Ó. Many owls live in forests. Tá muito rápido, não entendi nada, Patrícia. O que eu faço? Aperta na tartaruga. Many owls live in forests. Ok, pegaram? Bem devagarzinho, já vou apertando nas palavras que eu escuto. Yes! E significa o quê? Muitas corujas vivem nas florestas. Agora a gente tem que fazer os pares. Tudo que a gente aprendeu nessa lição. Vamos começar pela coruja que a gente acabou de ver? Quem que é a coruja? Owl. Owl. Quem que é o céu? Sky. Quem é o sozinho? Alone. Quem é a lua? Talking to the moon. Se lembrem da música do Bruno Mars. E quem é o peru? É o turkey. Perfect! Oh, wonderful! Maravilha, pessoal! E a lição foi perfeita. Demoramos um pouquinho hoje, não foi? 17 minutos, porque eu fui explicando devagar, tivemos muitas palavras novas, alguns significados com relação às questions, que a gente change the verb with the person and for the make the questions in English, ok? Então a gente muda a pessoa com o verbo para poder fazer as perguntas em inglês. E aí eu gosto muito de trazer todas essas dicas porque elas ajudam bastante na hora que a gente vê algo que a gente não sabe. Os verbos não tem jeito, pessoal. Verbos a gente tem que estudar. A gente tem que estudar presente, passado, futuro. Alguns mudam, alguns não mudam. Existe uma grande maioria de verbos no inglês que o passado deles a gente acrescenta a letra ED, que são os verbos regulares. E os irregulares, eles vão variar. Então, a gente tem que aprender mesmo. Não tem outro jeito. Foi isso por hoje, pessoal. Vamos receber nossos XPs aqui, sem anúncios, porque a gente não quer anúncio. Vamos pegar aqui, ó. Estamos aqui seguindo nos nossos desafios. E aí dá pra gente pedir para os amigos fazerem ofensivas. Então, vou convidar eu mesma para fazer uma ofensiva comigo. Eu continuo. Checo aqui, ó, que eu tô em 3 dias de ofensivas. Continuo. E boa, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês gostariam. Eu tava pensando em fazer uma canção. O que é que vocês acham da gente fazer uma canção? Eu aprendi muito inglês com músicas. Me sugiram qual música que vocês querem que eu trago para vocês na próxima, tá bom? Um ótimo dia e até!
Bye bye. See you guys.